Dando prosseguimento então ao bloco 4, delineamento de práticas futuras, nós vamos ter agora a fala de Eduardo Santucci, que nos falará sobre Espiritismo, cultura geral. Eduardo Santucci é corretor de imóveis, membro atuante do Movimento Espírita de Ribeirão Preto e região, é colaborador do jornal Verdade e Luz, coordenador e orador do grupo de palestras da USE Ribeirão Preto, membro do Conselho Fiscal da Associação Caminhos para o Espiritismo e trabalhador e frequentador do Grupo Espírita União Fraterna. São ações como esta, realizadas pela AGE e a AME, que nos motiva a seguir a nossa jornada. E antes de iniciarmos, gostaria que todos, nesse momento, cantassem parabéns para a nossa aniversariante do dia, Cláudia Navarro. Por favor, parabéns. Bem, gente, Espiritismo e cultura geral. Falar após vários espíritos de tal envergadura que passaram por aqui, reencarnados na Terra, é muito difícil realmente. Mas eu vou tentar chegar à altura dos que aqui passaram. Nós vamos tentar traçar um caminho onde a doutrina espírita, ou espiritismo, não a doutrina, mas sim o movimento, deixa de ser uma filosofia de adeptos para ser inserida na sociedade como cultura. Então vamos tentar mais ou menos delinear essa ideia que traçamos aqui, onde o Leopoldo me deu essa missão. Esse tema surgiu na resposta do Livro dos Espíritos, na questão 798, onde é respondido a Kardec: o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou a tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Aqui os Espíritos confirmam que realmente a doutrina espírita permanecerá por muito tempo no meio de nós. E realmente se tornará uma convicção? Será que isso é real? Será que eles estão certos? Para que possamos chegar a uma resposta ou a alguma conclusão próxima a ela, próxima à verdade, precisamos entender que no início Kardec questionou todo o conhecimento religioso. Além disso, não acreditou a princípio nas manifestações e não aceitou as suas interpretações. Porém, ele não ficou apenas nas hipóteses, pôs-se a pesquisar. Kardec, ele sabia que ali existia algo mais. Kardec sabia que atrás de tudo o que ele via, de tudo o que ele ouvia e de tudo o que acontecia ao seu redor, tinha algo mais forte. E essa convicção foi crescendo. Foi crescendo com o tempo. Ele foi criando força. Ele foi acreditando. E deixou algumas coisas de lado em torno da religião que até então era inserida na sociedade. E Kardec traçou os princípios da doutrina, codificando-a, sendo que nos garantiu que todos os seres humanos existe em si um princípio inteligente, que é o espírito. Somos também imortais, sobreviventes
da vida após a vida. Todos nós somos suscetíveis à evolução. Ora presos, ora livres do corpo físico. Trazemos em nós um presente valioso, que é o nosso livre-arbítrio. E vivemos no universo da humanidade. E tudo isso é regido por uma força maior. Tudo isso é regido pelo Criador, por Deus. Kardec, em cima dessas colocações, racionalizou, desmistificou a ideia de religião, mostrando ao mundo uma doutrina simples, onde tem o seu caráter no cristianismo nascente e nos seus fundamentos da lei natural. Rasgou o véu da ignorância, dos dogmas, das raças, das castas e das crenças. Uniu todos pela sobrevivência do Espírito, que é a religião que Jesus nos falava. É a religião da verdade, a religião de todos, a religião que une os povos, através da sua verdade, aquela que Jesus veio nos mostrar, através do amor, da prática da fraternidade, que muitos de nós que passamos aqui falamos hoje, através de trocas de experiências, e aceitar principalmente o outro como o outro é. Essa é a verdadeira religião. É a religião do amor, é a religião da verdade. E diante de tudo isso, com o crescimento do movimento espírita, e Kardec tinha essa certeza, as suas convicções eram tão grandes que ele traçou os períodos que o Espiritismo iria atravessar. Podemos encontrar na Revista Espírita de 1863 os períodos do Espiritismo, aonde ele coloca o período de curiosidade, onde foi o período primeiro, antes mesmo de escrever o Livro dos Espíritos, aonde a observação das mesas falantes e gigantes, não é? Após a curiosidade veio o período filosófico, aonde surgiu aí o Livro dos Espíritos. Após isso, um longo período de luta, em que ainda atravessamos ele. Logicamente, que não da maneira que Kardec atravessou, mas ainda encontramos dificuldades de entrar em alguns lugares. Temos ainda muitos preconceitos para com o Espiritismo. Mas o nosso período de luta hoje é mais ameno. Estamos hoje vivenciando um período religioso, principalmente no Brasil, onde é um país extremamente cristão, não é? E o lado religioso do Espiritismo chama muita atenção das pessoas que mesmo não são espíritas, mas dos seus simpatizantes. Então o Espiritismo hoje, a religião hoje é muito forte. Esse período está muito presente em nossos dias. Mas também podemos verificar que o período intermediário e da regeneração social está muito próximo, pelas novas crianças que vêm surgindo, por constatar inteligência muito diferente dos nossos tempos. Acredito eu que esses dois períodos de intermediário e de regeneração estão muito próximos de acontecer. Kardec ligou o Espiritismo a todos os campos da cultura, para agir
como uma religião dinâmica. Ele realmente acreditava nisso. Ele sabia que as suas convicções se tornaria a convicção de todos. Porque não era a convicção dele, ser humano, e sim aquela convicção que vinha do alto, aquela convicção que vinha de Deus, através da pleia de espíritos que passaram para ele todo esse conhecimento. Ele sabia quem era. Não precisamos entrar, logicamente, nessa discussão, mas ele tinha essa certeza. Ele sabia que aquilo se transformaria realmente numa convicção de todos. Não que todos vão ser ou se transformar em espíritas, mas todos iremos um dia vivenciar o cristianismo nascente, aquele simples, aquele humano em que Jesus veio nos mostrar. E é essa a base do Espiritismo. E Kardec coloca que fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo ele pode, porque ele tem fundamentos. Tudo é explicado, até mesmo comprovado pela ciência. E como que é o Espiritismo, após entendermos um pouco das convicções de Kardec, como que é que isso entra na sociedade? Como que é inserido na sociedade o Espiritismo? Como ele se transformará em uma convicção de todos, em uma cultura geral? Será que isso é possível? Será que isso já acontece? Será que temos alguns vestígios do Espiritismo já inserido em outras religiões, ou mesmo falando na sociedade propriamente dita? Vamos verificar. Podemos encontrar pelas artes plásticas alguma coisa, pela música, pelos livros, cinema, teatro. Hoje temos vários filmes que se trata do Espiritismo, ou pelo menos da vida após a morte. Podemos encontrar peças de teatro, são variadas, que encontramos hoje, falando dessa continuação da vida. Livros variados, né? Nem precisamos falar quantos títulos são lançados por ano. E pelas artes plásticas, será que encontramos alguma coisa, algum caráter do Espiritismo? Eu encontrei James Tissot, esse pintor, esse artista plástico, que intitulou essas obras como Vida de Jesus. E ele as pintava após participar de sessões de materialização. Verificava, né, olhava. Na verdade, a gente vê bastante semelhança, não é? Com alguma semelhança nos trabalhos de materialização. Beethoven, não apareceu ali, declarou da sua inspiração para com a música, que eu me sinto forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm do foco da inspiração. Tento segui-las e as agarro apaixonadamente. De novo, elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo eu volto a agarrar a inspiração com ardor. Arrebatado, multiplico todas as suas modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. Devo viver sozinho, comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim em minha arte que os outros. Comunico-me com eles e sem temor. A música
é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. Então a gente pode perceber a influência dos espíritos na música. Estamos falando de Beethoven, onde pudemos encontrar vários textos onde eles comentavam sobre a influência espiritual, sobre a sua inspiração de sentir algo além do que eles poderiam ver. A influência espiritual sempre existiu. O espiritismo sempre existiu. Na verdade, ganhou esse nome a partir do século XIX, após a codificação, mas ele sempre existiu. O que Kardec fez foi sistematizar, foi reorganizar, foi codificar o que já existia, para que tudo se processasse de uma maneira organizada, de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais verdadeira, e que nós pudéssemos utilizar de tudo isso com inteligência, para que nós pudéssemos utilizar tudo isso para o nosso proveito, para o nosso progresso intelectual e moral. O Espiritismo não surgiu na mão de Kardec. O Espiritismo sempre existiu e sempre existirá. O que precisamos nós, aqui que fazemos hoje o movimento espírita no Brasil, precisamos é de consciência, de discernimento, de amor ao que realmente acreditamos. Mas para que possamos aplicar esse amor nas nossas convicções, precisamos colocar acima de tudo o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que as nossas convicções não atropelem aqueles que encontramos pelos caminhos. Precisamos trazer dentro de nós a paz, a verdade, fazer a justiça, não com as próprias mãos, mas fazer a justiça com a nossa inteligência, fazer a justiça através do amor, através da solidariedade, de ações sociais, como foi dito pelo Tiago anteriormente. Podemos proporcionar a paz e a felicidade que todos nós buscamos. Mesmo que esta paz e essa felicidade não alcance largos voos, mas que possamos transformar aquilo que está ao nosso redor, pelo menos. E esta era a convicção que Kardec trazia quando começou a se envolver com o Espiritismo. Existe alguma transformação hoje na sociedade que podemos verificar em que o Espiritismo já está inserido? Mudanças na conduta das religiões tradicionais? Será que podemos verificar alguma coisa? Eu acho que sim, porque o Espiritismo desmistificou, né? Tirou todos da frente de nós e de Deus. Não existe nada diante de nós. Podemos ter linha direta com Deus, podemos falar com Ele diretamente, com Jesus, com os nossos mentores. Não precisamos de ninguém para chegar até eles, o que nós queremos. É só ter disposição e vontade. E encontramos hoje nas religiões isso,
isto inserido, né? Para pedir perdão, para se confessar, deixando a confissão auricular, né, de lado em muitos casos. A busca pelo autoconhecimento através das terapias de vidas passadas, a aplicabilidade da energia Reiki, por exemplo, mostrando que a terapia do passe prova e ensina. Podemos encontrar também artigos, dissertações e teses inseridas nas bibliotecas de universidades. Encontramos alguns trabalhos, defesas de teses, que trabalham com o tema espírita. Obras espíritas das principais bibliotecas e livrarias do país. Inclusive, no paralelo, encontrei lá, passando um dia desse, não sabia, encontrei o nosso Anais do Caminhos do ano passado lá, para vender no paralelo do shopping. Então, se nós encontramos hoje nas grandes livrarias as obras espíritas, lá em quantidades de títulos bastante interessantes. E a internet como meio de divulgação, né, que também hoje muitas casas espíritas e muitas associações espíritas contam com esse meio de divulgação. Além do que o Ney Silva já falou, não precisamos repetir, ele já contou com várias possibilidades de divulgação. O Espiritismo age independentemente de sua ação direta sobre as criaturas, semelhante ao fermento na massa, dissolve-se, torna-se invisível, mas faz-se presente através da fermentação. É a força da verdade. O Espiritismo cativa. O Espiritismo mostra por que e o que estamos fazendo aqui. E vai além. Nos mostra de onde viemos e a possibilidade de onde vamos. O Espiritismo faz aqueles que o seguem fermentar as coisas dentro de si. A dúvida, ela é presente e faz com que o ser humano progrida, ou pelo menos que ele caminhe em direção das respostas que inquietam, as aflições que assolam os seus corações, faz com que nós procuremos as respostas, porque cada dia temos uma dúvida a mais. E quando aplicamos o que o Espiritismo traz em sua base, que é conheça-te a ti mesmo, aí a coisa complica um pouco mais. Porque aí realmente as inquietações, elas não cessam. As inquietações fermentam a cada dia. Essa é a força do Espiritismo. Esta é a força da sua doutrina simples, da sua doutrina verdadeira, da sua doutrina de amor e de paz. Mas ele começa no ser humano, o único, para se espalhar por toda a humanidade. Essa é a força da verdade. O que nos prende aqui são essas questões que o Espiritismo nos traz. Mesmo aqueles que passaram pelas casas espíritas em busca apenas de um passe ou apenas de um atendimento fraterno, com a questão, estou desempregado, o que você pode fazer por mim, como a Eliane colocou, ele não deixará mais o Espiritismo de lado. Porque o atendente fraterno já colocou algumas questões para ele que o fermentará durante a sua vida.
a semente foi plantada. E o Espiritismo faz o seu trabalho de formiguinha, não almejando tomar conta da humanidade forçosamente, guerreando, travando batalhas mortais, matando e humilhando para buscar Deus. Mas o Espiritismo traz o seu trabalho pequenininho, aonde ele vai plantando, semeando, para colher mais tarde. Esse é o trabalho humilde que Jesus mostrou, que Jesus nos deixou. Um caráter belo, um fundamento que realmente nos faz alcançar voos muito altos. Eu peguei esses dados no IBGE, porém não são muito novos, ele é de 2000, onde contamos com 3 milhões aproximadamente de espíritas convictos, não é? Porém, um número de 25 milhões de pessoas que se dizem simpatizantes. Aí nós podemos entender a força que o Espiritismo tem. Ele é mais forte do que o seu movimento propriamente dito. Esses números nos mostram isso. Esses 25 milhões de simpatizantes são pessoas que passaram pelas casas espíritas, mas lá não estão mais. Leem livros, vão ver peças de teatro, pegam filmes, assistem filmes com caráter de reencarnação, que trazem a reencarnação, fala de vidas passadas, alguma coisa é ligada, mas não estão mais nas casas espíritas, não estão mais no movimento espírita. Então a força do Espiritismo é muito forte. Com esses números, não há por que duvidar. Quais são os caminhos novos que podemos aplicar para que possamos aumentar o número de espíritas ou até mesmo de simpatizantes? Incentivo da literatura não espírita como intercâmbio ao pluralismo de ideias e fonte de estudos. Relacionamento com a sociedade dentro e fora do movimento espírita. Isto é não fechar as portas do centro espírita para aqueles que não são espíritas, aqueles que são católicos convictos, evangélicos convictos. Por que não? Por que não abrir debates interessantes? Proporcionar cafés filosóficos para que possamos, nesses eventos, trocar algumas impressões. Mas ainda o movimento espírita quer vivenciar sozinho a sua verdade, assim como as outras religiões também, não é? Abertura dos centros espíritas em horários alternativos, isso seria extrema valia. Facilitar a inserção de novos trabalhadores, não é? Logicamente que temos dificuldades de encontrar trabalhadores, mas aqueles, muitas vezes, em algumas casas que querem trabalhar, têm dificuldade de encontrar uma brecha. Ultrapassar os limites dos centros espíritas através de atendimentos diversos. Implantação nas escolas de uma pedagogia espiritualista. Divulgação em massa do movimento e da própria doutrina através de outdoor, televisão, como já disse o Meiri aqui. Temos um filme, uma campanha publicitária. Por que isso não é mostrado no Brasil? Vamos ver.
O céu pode esperar. Por que não encontramos campanhas assim, aqui ainda no Brasil, sendo que o Brasil é o maior país espírita do mundo? E já encontramos isso em outros lugares. O Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O Espiritismo não tem a intenção de ser a religião predominadora da humanidade, porque ela se tornará uma filosofia de vida naturalmente. Amigos, obrigado pela presença de todos, por me aguentar e pela atenção. Fiquem em paz e que possamos dar continuidade. Obrigado.